Olá, tudo bem? Que a graça de Jesus esteja com todos nós. Uma das matérias que menos nós gostamos quando estamos na escola, pelo menos aqui no Brasil, é a matemática. Eu era muito ruim de matemática e mais tarde eu vim saber que o problema não era eu, não. O problema eram os professores, mas tudo bem, isso é coisa do passado. Pelo menos as contas básicas eu faço de cabeça, rapidinho, não tem problemas, né? Mas o criador da matemática é o próprio Deus, né? Isso mostra que nós não podemos desprezar os números, porém, também mostra, também é bom salientarmos que nem tudo na nossa vida é exato, é matemática. Alguns de vocês sabem, que eu já mencionei aqui no canal, há 2 anos eu fiz um transplante de rins, né? Ou de rim, porque a gente recebe um só. Então, mensalmente eu tenho consultas para poder, através dos números, saber como que está o andamento das coisas, né? Então, eles veem o meu sangue, hipoglicemia, ver a qualidade do sangue, etc, etc, para ver se o rim está funcionando bem. Isso só pode ser feito através de números. Recentemente eles viram que minhas plaquetas estavam baixas. Como? Através de números. Bom, brincando um pouco com os números, tá? Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Se você fosse dar uma nota para a sua oração, que nota você daria? Pensa um pouquinho aí, nós já voltamos nesse assunto. De um tempo para cá, para facilitar a minha comunicação com as pessoas, eu percebi que quando a gente dá uma nota para as coisas, é mais fácil a comunicação. Então, às vezes alguém me pergunta, como é que foi o seu dia? Ah, foi bem. Não, mas bem assim, não. Eu vou dar uma nota, você já sabe. Foi 7,5, foi 8,5. Né? Fui lá num restaurante novo, tal, e tá aí, você gostou? Olha, eu dou nota 9. Entendeu? Eu dou uma nota para o meu dia, para algumas coisas que é possível dar, então, mais ou menos ali a pessoa calcula como é que eu quero expressar os meus gostos, às vezes alguns dos sentimentos, se bem, como eu falei lá no começo, o sentimento, ele não é uma coisa exata, não é? Mas só para ajudar um pouco na comunicação, os números podem ser usados. Agora, os discípulos, quando viram Jesus orando, eles sabiam que a oração dele era poderosa, porque a vida dele mostrava que era uma vida cheia de poder, uma vida equilibrada, uma vida sábia, uma vida consagrada, e eles sabiam que grande responsabilidade por isso era o tempo que Jesus passava em oração, era a qualidade de oração que Cristo tinha. Se nós fôssemos dar uma nota, não dá para dar uma nota geral, mas para cada oração que nós fazemos, como é que seria a nossa média, hein? E veja, aqui eu não estou falando assim de palavras assim inteligentes, filosóficas, de um português rebuscado e difícil, não. Se você olhasse para o Pai Nosso e ninguém falasse para você que foi Cristo que deu aquela oração, só friamente olhando, será que você daria nota 10 para o Pai Nosso? Se você olhar de maneira superficial, parece uma oração bonita, mas não parece aquelas coisas. Vou repetir. Se você olhar de maneira superficial. Entendeu? Então, uma pessoa que é analfabeta, fala português errado e nem tem um vocabulário tão grande, essa pessoa pode tirar 10 na oração dela? Mas é claro, é o que eu falei. O peso não são as palavras. A gente já vai chegar lá. Uma pessoa
extremamente intelectual, que fala um português impecável, um escritor, ele pode tirar uma nota bem baixa na oração dele? Claro, com certeza. Então, às vezes o que pesa mais aos olhos de Deus é a humildade na hora da oração, a submissão. Eu quero fazer um vídeo falando sobre submissão. É uma palavra assim, ninguém usa muito, ninguém fala muito. Essa palavra é tão importante no nosso relacionamento com Deus. Submissão. Eu vou fazer um vídeo. Vou tentar fazer essa semana, porque esse assunto é muito bom. Então, quando você chega a Deus de maneira humilde, não dando ordens para Ele, crendo 100%, confiando 100% em Deus na hora da oração, depositando toda a tua confiança, uma oração que não é medrosa, uma oração que não é ansiosa. Esse tipo de oração tira notas altíssimas. E quando você descansa em Deus, Jesus fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu dou alívio. Ele usa outra palavra, mas ele quis dizer: eu te dou alívio, eu te dou descanso, a minha paz eu dou, não como o mundo dá, mas eu dou uma paz muito melhor, duradoura. O Espírito Santo, muitas vezes ali, você pega Atos 3:19, o Espírito Santo é dito que ele, quando ele chega na vida da pessoa, ele traz um refrigério. Sabe o que é refrigério? Sabe quando você tá com aquele calor que você não aguenta mais? Aí você bebe um copo de água fresca, alguns preferem gelada, eu prefiro fresca. Aí você se refresca, ou então, se você está numa praia com aquele calor, a hora que você pode entrar no mar, ou então entrar numa piscina, você se refresca, o refrigério, né? E o Espírito Santo faz isso. Ele traz um refrigério para a alma sedenta, né? Ele traz aquele refrigério. É isso que ele faz. Então, essas coisas elas podem e elas devem até ser alcançadas por meio da oração. Mas a nossa oração não pode ser também como uma oração apressada. Uma oração apressada, uma oração sonolenta, né? Você está dormindo ali. Eu sei, eu já fiz isso. Eu não estou condenando ninguém. Às vezes ainda acontece, eu estou muito cansado, vou orar, eu chego a sonhar no meio da oração. Ou seja, eu dormi, né? Acordo e peço perdão a Deus e continuo ali, ok? Que nota nós temos recebido na oração? Vejam, eu vou mudar, eu vou falar a mesma coisa, mas de uma outra forma. Que nota podemos dar na nossa maneira de comunicarmos com Deus? A nossa comunicação com Deus é clara, ela é definida. E não me venha dizer, não, mas Deus sabe tudo que nós precisamos, mas Ele quer que você expresse isso, Ele quer que você manifeste isso. Porque senão você faz uma oração e fala: Senhor, me abençoe até o dia da minha morte, amém. Não. Ele quer ter um relacionamento. Ele quer que você fale com Ele como se Ele não soubesse daquilo que você está querendo, daquilo que você está precisando, daquilo que você tem dúvida, daquilo que está te magoando, etc. Então, abra o teu coração a Deus. Faça orações que aos teus olhos, que você vai ser julgado conforme a tua consciência, não se importe com o que os outros falam. Você vai ser julgado conforme a tua consciência. Então, tenha certeza que você orou da melhor maneira possível. Você se comunicou com Deus da melhor maneira que você podia. Você não precisa exatamente dar uma nota, um número, mas você fala assim: eu não podia ter orado melhor do que eu orei agora. Porque senão nós vamos fazer o contrário, nós vamos fazer orações pequenas, sabe assim, sem poder, toda hora. As orações poderosas, elas vão ser uma exceção na nossa vida. E não é isso que Deus quer. As orações fraquinhas,
Elas é que devem ser uma exceção na nossa vida. Nós devemos colecionar, vou usar essa palavra, colecionar orações poderosas. Sabe, como se a gente pudesse encontrar Jesus face a face e falar: lembra aquela oração que eu fiz do Senhor aquele dia? E eu falar: eu lembro. Né? Eu lembro uma oração que eu fiz há mais de 30 anos, porque ela foi muito especial, muito forte, foi muito íntimo. Eu chorei porque não foi para impressionar Deus. Eu precisei, era necessário. E Deus me respondeu positivamente naquilo que eu estava precisando. Aí ficou melhor ainda, né? Ele aceitou o meu pedido. Agora, antes de encerrar o vídeo, vou falar algo que não é menos importante. É importantíssimo, tá? Eu falei até agora de você se comunicando com Deus. Agora, que nota você daria para Deus na maneira como Ele se comunica com você? Você está entendendo o que Ele quer? Deus tem se revelado para você com frequência? Veja, Deus é Deus de luz. Se você for cuidadoso e for estudar sobre a palavra manifestação na Bíblia, você vai ver que ela é muito usada. Principalmente no Velho Testamento, no Novo Testamento. Deus se manifesta. Né? A palavra manifestar, ela é usada até para falar da volta de Jesus muitas vezes. Ok? Então, a manifestação de Cristo. Como é que Deus, como você tem entendido a comunicação de Deus para você? Tem sido boa? Você reclamaria com Deus? Senhor, fala comigo de maneira mais clara, eu não estou entendendo o que o Senhor está falando, será? Você sabe que Deus se comunica conosco muito pela Bíblia. Se você se afasta da Bíblia, é impossível ter boa comunicação com Deus. Você não vai entender Deus se comunicando com você se você não estudar a Bíblia. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. É claro que Deus fala também a nossa mente e Ele se manifesta de outras formas também. Mas a palavra é a principal coisa. Porque nós podemos ouvir a voz do inimigo pensando que é Deus. Mas quando nós comparamos com a Bíblia, nós vamos saber se é Deus mesmo ou não. O que falar contrário à palavra não é a voz de Deus. Aquilo que falar de acordo com a palavra, essa sim é a voz de Deus. Que nota que você dá para a maneira como Deus está se comunicando com você. Pense nisso. Melhore as suas orações. Melhore a sua comunicação com Deus. Melhore a sua comunicação com o próximo também. Agora eu tenho que pedir o seu like para o nosso vídeo. Ajude-nos. Nosso canal está fraquinho. Já esteve melhor, mas agora precisa do apoio. Vocês deixem um like, é de graça. Compartilhem, é de graça. Se inscrevam no canal, é de graça. Tudo isso nos ajuda. Escreva comentários, se tiver dúvidas, fique à vontade. Tá ok? E orem por esse trabalho. Orem muito. É tudo que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.